Você já teve experiências em que pensou que não conseguiria fazer algo que você sonha ou tem como objetivo? Você quer muito fazer, mas não enxerga possibilidade de sair daquele ambiente que você está, das circunstâncias que você está. Você se sente prisioneiro das circunstâncias que estão ao seu redor. Eu já passei por isso algumas vezes. Estou lendo um livro, recomendo a leitura dele, se você ainda não leu, Mais Esperto do que o Diabo. E teve uma frase que chamou minha atenção, que é o título desse vídeo aqui do YouTube. Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. E eu sei que isso aqui parece papo de coach, de desenvolvimento pessoal, em certa parte também é, mas não é porque isso é atribuído a esse tipo de profissão que nós não podemos discutir isso. E realmente nós precisamos nos desenvolver pessoalmente. A nossa mente é capaz de criar problemas e limitações que não existem. Muitas vezes eu conversando com a minha esposa, eu falo para ela assim, refletindo, às vezes nós criamos um problema que não existe. Talvez pela vontade do ser humano de se sentir útil, de resolver problemas, algumas vezes ele acaba criando problemas onde não existem, simplesmente para sentir a utilidade de discutir algum assunto, para chegar a algum tipo de conclusão em que ele, a pessoa, tenha a sua própria razão. Isso é típico do ser humano, buscar satisfazer o seu próprio ego através da razão sobre determinado assunto. A conclusão que eu chego deve ser a correta. Isso é normal do ser humano. Claro que o ser humano evolui e passa a aprender a conviver na sociedade e entender que existem diversas opiniões diferentes e que essas opiniões têm a capacidade de conviver entre si em sociedade, em paz e harmonia, ainda que divergentes. Voltando para o assunto principal. A nossa mente, ela cria problemas e cria obstáculos. E eu vou te dar um exemplo meu, tá bom? Que aconteceu comigo. Uma experiência muito interessante. Simples, mas como mostra que quando nós tomamos uma atitude, nós temos a capacidade de romper barreiras criadas pela nossa mente. Antes de falar sobre essa experiência, Napoleão Hill ele traz essa expressão, né, de que nós somos limitados por aquilo que criamos nas nossas mentes. E nesse livro aqui, que tem o link para você adquirir aqui através da Amazon, compra pelo meu link que está aqui embaixo, ele fala sobre o outro eu. Como esse outro eu pode ser acessado através de circunstâncias das nossas vidas de emergência, em que você é colocado literalmente contra a parede ou está no fundo do poço, e nesse momento você acessa uma outra personalidade sua que te faz tomar decisões que você não tomaria em circunstâncias normais. Então ele acessa esse outro eu. E, olhando sobre uma perspectiva bíblica, na palavra de Deus diz o seguinte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 11 e 12. Estou com o computador aqui na frente, vou ler os versículos, mas eu já decorei esses versículos também. Diz assim: porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? Da mesma coisa, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E essa parte aqui, claro, Paulo falando aos Coríntios, está falando de conhecer a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Contudo, nós podemos aplicar, obviamente, isso à nossa vida, além do conhecer a salvação, a revelação da salvação por meio de Jesus Cristo. Qual dos homens conhece a si mesmo verdadeiramente? Então, somente o espírito do homem, aquilo que nos faz tomar decisões, sermos humanos, sermos seres humanos, o espírito do homem conhece as vontades do homem. Então, o seu espírito te conhece. Só que, como cristãos, nós acreditamos que há algo além do nosso próprio ser. Nós acreditamos na presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Napoleão Hill fala do outro eu. Só que nós, olhando por uma vertente bíblica cristã, esse outro eu, na verdade, seria o próprio Espírito Santo. Porque quando nós passamos a buscar a presença desse Espírito,
e passamos a deixar que ele nos ajude a tomar decisões em nossas vidas, ao invés do nosso próprio espírito, baseado nas circunstâncias emergenciais ao nosso redor. Quando nós deixamos o nosso espírito de lado e passamos a deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas e guiar as nossas decisões, nós também podemos acessar coisas que não conseguiríamos se agíssemos por conta própria. Exemplo disso. Certo dia, eu sou advogado, sou professor de direito, e certo dia eu estava em um evento, e nesse evento estava a coordenadora pedagógica de uma faculdade que eu tinha interesse em aplicar para ser professor. E o que que eu fiz? Eu olhei para aquela mulher, ela estava falando à frente, eu olhei para aquela mulher e o Espírito Santo tocou no meu coração. O Espírito de Deus fala de diversas maneiras. E naquele momento veio aquela coisa assim no meu coração, fala com essa mulher. Porque eu estava com um objetivo, uma vontade, e o Espírito me tocou, fala com ela. O que que eu fiz? Eu peguei o celular e eu mandei um direct para ela no Instagram. Eu pensei assim, vamos ver se ela vai responder. Se ela responder, beleza. Se ela não me responder, ao final aqui do evento eu vou falar com ela. Vou dar um jeito de falar com ela. Era um espaço bem grande, muitas pessoas, então não era fácil ir de encontro a essa pessoa. E eu mandei durante o evento a mensagem no direct do Instagram e falei, olha, meu nome é Matheus, sou advogado, já sou professor em uma outra faculdade, eu queria saber como é que eu faço para ser professor nessa faculdade. E durante o evento, depois que ela terminou a fala dela, estava sentada, ela me respondeu. E ela falou, me encontra depois do final do evento. Olha, algo que eu já estava planejando aconteceu, porque o Espírito Santo me guiou a tomar uma decisão, uma atitude. Depois do evento, eu me dirigi até ela, me apresentei, falei da expectativa que eu queria saber como que eu poderia para virar professor naquela instituição. E ela falou, olha só, você vai procurar o coordenador do curso de Direito, fulano de tal, fala com ele que ele vai te explicar o procedimento. Fui atrás dessa pessoa, ela não estava no evento, eu procurei ela, ela não estava. Só que eu não desisti, eu fui procurar alguém que conhecia essa pessoa e pudesse me passar o contato dessa pessoa. No final das contas, eu consegui o contato, eu entrei em contato com o coordenador do curso. Falei para ele, olha, eu falei com a coordenadora pedagógica, ela falou para mim entrar em contato com o senhor para saber como que faz, como que é o procedimento para entrar no quadro de professores. Ocorre que eu mandei a mensagem, não tinha processo seletivo aberto, só que eu mandei meu currículo para ele, o currículo Vitae e o currículo Lattes. Eu mandei para ele. E passou-se o tempo, ele falou, quando surgir algum, abrir o processo seletivo, eu te aviso. Eu pensei assim, rapaz, tanto de gente deve mandar mensagem para ele, além de ser coordenador de curso de Direito, ele tem outra profissão. Então, assim, será que vai lembrar de mim algum dia? E certo dia ele me mandou a mensagem falando: olha só, abri o processo seletivo, manda sua documentação. E eu já não estava com muita expectativa, porque já tinha passado alguns meses. Eu organizei a documentação lá mais ou menos e mandei. Fui chamado para aula teste. Foi uma aula online. Fiz a aula teste online e fui aprovado. E o mais interessante, na concorrência tinham professores que tinham sido meus professores na faculdade de Direito que estavam concorrendo nas vagas também. Era concorrência para cadastro de reserva, não tinham vagas efetivas ainda, mas está lá no cadastro de reserva. E olha o que aconteceu. Deus abençoou que eu fui aprovado. Foram 5 professores classificados, aprovados após a aula teste. Desses cinco professores, tinha um que foi meu colega de profissão na advocacia, tinha uma que foi a minha professora na faculdade de Direito, e o meu nome lá estava entre esses 5. Tudo isso porque esse outro eu que o Napoleão Hill fala no livro, eu interpreto por uma cosmovisão bíblica e entendo que o meu outro eu, na verdade, não é um outro eu, é o Espírito Santo, porque eu decidi deixar as minhas vontades de lado e deixar que o Espírito Santo guie a minha vida. E lógico, eu não sou 100% perfeito nisso, estou apenas aqui exemplificando. E a partir do momento em que você deixa que o Espírito Santo guie a sua vida, as suas decisões serão mais assertivas. Não quer dizer que
sempre a decisão que o Espírito de Deus falar para você tomar vai te levar para o fim que você espera. Mas pode ter certeza que se for algo de Deus, ainda que não seja o fim que você espera, será um fim que vem da parte de Deus de acordo com os propósitos e desígnios dele. Então, essa foi uma vitória, apenas um recorte de algo muito interessante que aconteceu, porque se eu fico na dúvida, falo ou não falo, vou ou não vou, tinham milhares de pessoas lá, então eu ia ficar com vergonha de ir lá falar com uma pessoa, sendo que a oportunidade tinha aparecido ali na minha frente e Deus havia confirmado através do Espírito dele em mim. Então, eu tive que tomar uma atitude. Deus me deu a estratégia e eu tive que tomar uma atitude. E eu fui aprovado. Estou lá no cadastro de reserva dos professores. Quando surgir uma vaga, meu nome está lá na lista para ser chamado. Isso é algo muito simples, mas que pode ser aplicado na sua vida de diversas maneiras. Existem coisas que você sabe que você tem que fazer. O Espírito Santo de Deus já colocou no seu coração para você fazer. Seja uma atitude, seja uma palavra para alguém. Ele já te orientou, mas você ainda está travado com medo das circunstâncias que estão ao seu redor. E ainda que você não acredite que seja o Espírito Santo, vá pela visão do Napoleão Hill, que ele fala desse outro eu, leia o livro que você vai entender bem. Ainda assim, tem coisas na sua vida que estão travadas porque você ainda está com medo de colocar em prática, de colocar no mundo real, tirar do mundo das ideias, que está aqui na sua mente, no seu coração, tirar desse mundo das ideias e colocar no mundo metafísico, no mundo real. Mas pode ter certeza que se for uma orientação da parte de Deus, esse plano, esse objetivo que você colocou no seu coração, tem alguma coisa de sobrenatural nisso. Deus não colocou no seu coração à toa. Pode ser que isso vai mudar a sua vida e mudar a vida da sua família. Então, ore a Deus. Peça orientação ao Espírito Santo. E quando a orientação vier, se coloque de pé e faça o que Deus determinou que você faça. Porque o seu ponto de inflexão, né, que é um livro famoso do Flávio Augusto também, que tem este título, essa atitude que o Espírito Santo te instigou a fazer pode ser o ponto de inflexão da virada da sua vida, da mudança de chave da sua vida. Então aqui eu fiz essa comparação, né, entre o livro, os conceitos que o Napoleon Hill traz e também os conceitos bíblicos sobre isso, porque eu gosto de fazer essas comparações, é porque eu sou crítico, então o que está no livro, eu não vou acreditar 100% só porque está escrito em um livro, eu vou ser crítico, exercer o meu pensamento crítico, colocar isso em paralelo com aquilo que eu escolhi acreditar, que é a palavra de Deus. Talvez você tenha uma outra fé, mas seja crítico nisso também. Aquilo que as pessoas falam não é porque falam que é a única verdade que você vai adotar para a sua vida. Então, se as pessoas falam, os limites que a sua mente impõe para você mesmo são criados e podem ser vencidos, você para e analisa. Opa, de acordo com a minha fé, isso tem esse ponto de vista. Tem outros escritores que pensam assim e assado. Então exerça esse pensamento crítico, mas o mais importante, não fique somente no mundo das ideias. Quando o Espírito de Deus te orientar, faça aquilo que ele determinou. Às vezes, o ponto de inflexão, a virada, está no próximo passo que você está com medo de dar. Sei que ficou um vídeo longo, talvez até um pouco prolixo, mas deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, algum outro ponto de vista que você queira apresentar, e se inscreve nesse canal, me ajuda a crescer esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas por essas reflexões. E se tiver interesse em adquirir esse livro, o link aí, meu link de afiliados está aqui na descrição do vídeo. Não se esquece de inscrever, ativa o sininho das notificações para vídeos novos e até a próxima.